Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos o 14º domingo do tempo comum. A nossa missão é ser presença que consola. Essa presença que consola o coração dos irmãos e das irmãs. Então, minhas santas e meus santos, o Evangelho de Lucas, neste Evangelho, além de encontrarmos o envio dos 12, ele também conta o envio dos outros 72 discípulos. Tem, então, a missão, esses 72 têm a missão de preparar também a missão de Jesus. Os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. A sua pregação é a mesma de Jesus. O reino de Deus está próximo. E a missão da igreja é sempre preparar a chegada do Senhor. Não tem mensagem própria, mas a mensagem do Senhor que continua a nos enviar. O Senhor escolheu outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele deveria ir. O envio dos 72 discípulos fala da missão de cada um de nós. No sentido que no dia, a vida sempre nos coloca junto de pessoas. Embora isso pareça casual, não é. Nós estamos, junto dessas pessoas para ser ali, então, a presença do próprio Jesus. Se há muitos que não sentem a presença de Deus, é porque grande parte dos cristãos não encontra mais tempo nem motivação para se colocar junto das pessoas que precisam de consolação. Através do profeta Isaías, Deus, então, prometeu fazer chegar ao povo de Israel a sua consolação. Essa consolação é comparada ao leite que sai, então, dos seios da mãe que amamenta o filho. Ela também é expressa justamente na atitude de tomar a criança no colo, sentá-la sobre os joelhos e acariciá-la. Em outras palavras, para consolar, é preciso se fazer presente. É preciso esquecer-se por um tempo para dedicar tempo ao outro. É preciso, na verdade, se deixar de lado o celular para se colocar junto da pessoa que precisa ser consolada. Na verdade, quando saímos, quando temos a possibilidade de sair, então, de nós mesmos, e dedicamos tempo para estar junto de uma pessoa que se encontra desolada, então não é somente ela que recebe consolação. Nós saímos da presença dela consolado também. Pois há mais alegria em dar do que em receber. Ao enviar os 72 discípulos para junto das pessoas que deviam receber, então, a alegria do Evangelho, Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Sempre foram poucas as pessoas que se dispõem a ajudar justamente nessa missão de consoladores, de cristãos missionários verdadeiros. Então
Então se agravou muito hoje, não só por causa do individualismo, mas também do comodismo e da indústria do entretenimento. Isso porque ficar em casa, né, vendo séries ou jogando, fecha então as pessoas em si mesmas e as mantém afastadas daqueles que necessitam então de uma presença consoladora. Infelizmente. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. A maior parte das casas, né, ou seja, na maior parte das casas, não existe paz, mas conflito. Quando não, solidão, tristeza e sensação de desamparo. Por outro lado, o acesso às casas das pessoas está cada vez mais restrito. Esse acesso, então, a essas casas e também à própria pessoa. Por questão isso de segurança, se pode viver várias famílias em um mesmo condomínio, no mesmo prédio, mas ninguém se conhece, ninguém se fala. Jesus nos provoca justamente a romper com o fechamento e o distanciamento e a criar formas de nos aproximar das pessoas. Então, como ele mesmo disse, como que ele que é o Cristo, é a nossa paz, como está na carta aos Efésios. Então é porque ele derrubou o muro da separação entre as pessoas e consolou, né, e construiu, na verdade, diante disso, a ponte da reaproximação. Sempre que nos esforçamos em ser ponte, nós também geramos paz no coração das pessoas. Também a oração de São Francisco nos incentiva a sermos instrumentos da paz. E ele dizia: onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Sempre que vivemos com fidelidade a missão que somos, então nos colocando junto das pessoas que precisam da consolação que vem de Cristo, os demônios vão embora. O demônio da tristeza, da solidão, do sentimento de nada valer, o demônio que divide, que separa e alimenta, né, o conflito, o ódio, o demônio da falta de diálogo, de perdão e de reconciliação. Todos vão embora. Falta-nos confiar nas palavras de Jesus. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a forma, né, toda a força do inimigo, vocês terão o poder. O veneno do mal não tem poder sobre quem vive na obediência a Jesus e ao seu Evangelho. O óleo da unção do Espírito Santo não permite que o maligno nos agarre e nos mantenha presos em suas mãos. Enfim, que o envio dos 72 discípulos nos recorde também mais uma vez o convite do Papa Francisco a toda a sua igreja. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar, preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força.
a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, então, sem um horizonte de sentimento de vida, eles não podem viver. Isso dizia o Papa Francisco em A Alegria do Evangelho. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando aqui Jesus designando e enviando, então, 72 discípulos. Peço aquilo que quero. De acordo com as minhas condições e possibilidade, estar consciente da minha responsabilidade de anunciar o Evangelho a todos os meus irmãos e irmãs. E se o Senhor me chama para este serviço de tempo integral, que eu não seja surdo à sua voz. E buscando tirar proveito, escuto e medito as palavras de Jesus. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.